Olá e sejam muito bem-vindos ao Linked Books. Eu sou a Cristina e este é o meu projeto literário onde leio livros e autores que foram mencionados por outros livros e por outros autores. Hoje, o dia em que estou a gravar este vídeo, é dia 31 de julho e ainda não partilhei convosco quais foram os livros que me acompanharam em junho, e então resolvi fazer este vídeo com todos os livros, os de junho e os de julho. Muito obrigada pelo vosso interesse neste vídeo, em que venho partilhar convosco todos os livros que me acompanharam nos últimos 2 meses. Eu falhei em fazer o vídeo de junho e então estão aqui os livros de junho e de julho. Não foram tudo leituras, alguns livros foram os que chegaram cá a casa, são 19 ao todo e eu espero falar muito pouco, muito brevemente sobre cada um deles para não vos maçar muito e não tornar este vídeo demasiado longo. A ordem pela qual vos vou falar dos livros é um bocadinho aleatória porque eu empilhei aqui os livros para a fotografia, não é? E agora vou começar a falar de cima para baixo, do mais pequeno para o maior. Então, começando aqui pelo topo da pilha, temos um livro infantil chamado Rumpelstiltskin. E antes de começar a falar-vos sobre este pequeno livro, tenho de vos confessar uma coisa. Aquela minha decisão de não comprar livros durante todo o ano de 2025 caiu por terra no mês 6, no mês de junho de 2025. Já houve resoluções de ano novo que caíram por terra. Antes eu estava segura que ia conseguir manter a minha palavra, manter a minha resolução, mas por diversos motivos, e não vale a pena aqui estar a dar desculpas, quero, no entanto, em 2026 voltar a fazer esta resolução e cumpri-la, porque isto é vergonhoso eu ter que admitir isto, mas não consegui chegar ao fim do ano sem comprar livros. E foram vários os que eu comprei aqui durante estes 2 meses. Foi o mês da Feira do Livro em junho e perdi-me um bocadinho. Espero que vocês não me levem a mal por isso. Em minha defesa, tenho aqui vários livros muito interessantes para vos mostrar. E porquê é que eu fui comprar um livro infantil com este título tão peculiar, Rumpelstiltskin? Porque foi mencionado no livro 1984 de George Orwell. Como é um livro que foi mencionado por outro livro, vai ter um vídeo só sobre ele, portanto não me vou alongar muito. Eu gostei desta leitura, não foi nada de muito especial, mas foi uma leitura agradável. É uma lenda, um conto infantil, foi passado de geração em geração pela tradição oral. Tem aqui várias mensagens para o leitor, como é habitual, não é? Nos contos infantis que costumam ter uma moral. Se esta edição vos está a parecer um bocadinho vintage, tem razão, porque estas ilustrações datam da edição de 1968 e é uma reedição dessas edições antigas. Agora, um conto que eu li mesmo no final do mês de junho, um conto chamado A Princesa, do autor D.H. Lawrence. Eu com este autor tenho assim uma relação um bocadinho difícil, porque o primeiro livro que eu li dele foi este, Mulheres Apaixonadas, e detestei. Eu achei mesmo nessa altura que não iria mais ler nada deste autor. Não gostei mesmo, foi mesmo uma estrela. Não, não foi ok, nem gostei um bocadinho, não. Detestei. Foi um suplício ler aquele livro. E depois, mais tarde, agora até não foi há muito tempo, li O Filhos e Amantes, também deste autor, e gostei muito. Resolvi dar uma segunda oportunidade, porque é um autor tão conhecido, e que falam tanto bem, que eu estava a achar que não tinha percebido qualquer coisa no primeiro livro. E neste livro, No Filhos e Amantes, gostei mesmo muito e dei 4 estrelas. É um livro que eu recomendo. E encontrei este livro na minha estante, que é um conto do autor, e pensei, bom, vai servir para desempatar. Mas não serviu, porque este conto ficou ali no meio termo. É um conto surpreendente. Tem vários personagens sui generis e achei muito curiosa a construção do autor, estes personagens que ele cria aqui, e depois as tensões que existem, as tensões psicológicas
muitas vezes entre o desejo, as emoções e as normas sociais. Há aqui alguma crítica social. Foi um livro que eu gostei de ler, não é um 4 estrelas, que são os livros que eu vos recomendo, é um 3 estrelas, mas se o tiverem na estante, não perderão nada em dar-lhe uma oportunidade, porque há aqui vários elementos muitíssimo interessantes neste conto. Este é um dos livros que faz parte aqui da minha desgraça de compras destes últimos 2 meses. Foi um livro que eu comprei em segunda mão na Feira da Bagageira de Telheiras. Ele está em ótimo estado, está como novo. Esta edição é de janeiro de 2024 e interessou-me esta sinopse e interessou-me esta autora. É um livro de contos, parecem-me ser contos no feminino. Abri também o livro e li algumas linhas, gostei bastante e não pude deixar de o comprar. Portanto, eu acho que isto vai ser uma belíssima leitura. Ainda não tive o meu 5 estrelas deste ano, ando à procura dele, quem sabe. E agora um livro que eu comprei online na Penguin, portanto isto foi o descalabro total, são as Metamorfoses de Ovídio. Este livro já foi mencionado por diversas vezes noutros livros que já li até ao momento. Se têm acompanhado aqui o canal, já ouviram falar bastante sobre ele. Já o comecei a ler, é um livro que requer algum tempo, alguma dedicação, mas é um livro verdadeiramente delicioso, ainda para mais se forem como eu e adorarem mitologia grega. Penso que já terei aqui partilhado convosco o meu gosto pelas cabines de trocas, as cabines de leitura. Acho esse conceito muito interessante e sempre que eu tenho alguns livros que já não quero, é aí que os vou colocar. E gosto muito de ver o que lá está também e trazer algumas coisas para casa. Desta vez foi na cabine de trocas da Ericeira. Margaret Atwood, para mim, é sinónimo de feminismo, é sinónimo de intervenção e de crítica social. Talvez a conheçam pelo seu livro mais conhecido, que também já é uma série, o seu livro The Handmaid's Tale. E foi assim então que acabei por trazer este livrinho salvo seja, mas são dois também, não é? Tem desculpa ser assim. Mas foi assim porque é de Margaret Atwood e penso que ela escreve sobre temas que me agradam e veio cá para casa. Rosa Lobato de Faria, O Prenúncio das Águas. Este foi o último livro a entrar cá para casa. Comprei-o na FNAC online e depois fui levantar aqui a uma FNAC muito perto de minha casa. Foi um desafio da minha amiga Fátima de leitura conjunta. Não vai ser a minha estreia com esta autora. Eu já li Rosa Lobato de Faria. Não adorei, mas gostei. Penso que tem uma escrita maravilhosa, mas os temas é que não são muito do meu agrado, ou muito ao meu gosto. Esta sinopse, no entanto, espicaçou-me a curiosidade porque vai tratar sobre pessoas que vivem numa aldeia e a sua aldeia vai ser inundada para a construção de uma barragem. É o último livro que entrou cá em casa e será provavelmente o primeiro livro a ser lido em agosto. Na mesma banca da Feira da Bagageira de Telheiras, onde comprei aquele livro de contos que vos mostrei há pouco, da autora Teresa Veiga, encontrei este livro, de uma editora que eu também gosto muito, esqueci-me de dizer que gosto muito da editora Tinta da China, e adoro esta editora, a Antígona. Pelo que eu li sobre este livro, muito por alto, trata o tema do racismo. E é um tema que eu gostaria de ler mais sobre ele. Já li algumas coisas, sempre que tenho um livro sobre esse tema, são livros que me marcam e são livros que eu gosto bastante. Portanto, trouxe também este livro cá para casa. Richard Wright, O Homem que Viveu Debaixo de Terra. Isto na minha busca pelo meu 5 estrelas deste ano. Agora vou-vos mostrar 3 livros que vieram da Feira do Livro e que eu comprei na minha banca preferida da Feira do Livro, que é a banca da Relógio d'Água. São 3 livros que foram já mencionados por outros livros aqui no Linkbooks, portanto são livros que irão ser lidos e vão ter também um vídeo sobre cada um deles, mas vou-vos mostrar aqui muito por alto O Príncipe de Nicolau Maquiavel, Contos de Petersburgo de Nikolai Gogol e este grande clássico Crime e Castigo de
Dostoiévski. Vai ser lido em conjunto, já tem data marcada, mas ainda vai demorar algum tempo a ser lido. Um outro livro que veio da Feira do Livro da mesma banca, mas não havia este livro quando eu lá fui, então pedi a um amigo para me comprar. Este Eugênio Onegin de Alexander Pushkin foi mencionado no livro Pais e Filhos de Turgenev. Pushkin foi um autor russo muito importante na literatura russa e que influenciou inúmeros autores russos que nós conhecemos. Este seu livro é em verso e estou com vontade de o ler muito em breve. Mais um grandioso clássico, Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo. Apesar de ser também da Relógio d'Água, este livro não foi comprado agora, já cá estava na minha estante há bastante tempo e já estava na calha para uma leitura conjunta também há bastante tempo e foi lido agora no passado mês de julho com o meu amigo João do canal Instagram Na Cama com os Livros. Ontem à noite gravámos um podcast com spoilers sobre este livro, que é realmente riquíssimo. O podcast deverá sair em breve no podcast do João chamado Livrólix Anónimos. Eu deixarei aqui em baixo na descrição o Instagram do João e também um link para o seu podcast Livrólix Anónimos. Foi uma leitura conjunta, mas não foi só com uma pessoa, foi com múltiplos leitores que estavam ao mesmo tempo a ler o Notre-Dame de Paris. Foi uma sugestão minha para lermos um clássico, mas a certa altura confesso que achei que tinha feito uma má sugestão, porque há aqui algumas partes do livro bastante descritivas sobre a Catedral de Notre-Dame e também sobre Paris. Victor Hugo é um autor do século XIX, mas aqui está a escrever sobre o Paris medieval, o Paris do século XV, e constrói aqui de forma magnífica, com uma escrita primorosa. A escrita de Victor Hugo é maravilhosa. Constrói uma história muito complexa, com muitíssimos personagens, muito divertida. O sentido de humor de Victor Hugo sobressai nesta história e ao mesmo tempo bastante trágica, muito trágica, diria. Tem aqui momentos muito poderosos, muito impactantes e que me fizeram assim apertar o estômago, apesar de todos sabermos que isto tem uma versão da Disney, não é? O Corcunda de Notre-Dame, mas digamos que essa versão da Disney é uma versão muito polida e com muitas diferenças em relação a este livro, muitas, bastantes diferenças, uma versão mais ligeira, diria. Muito surpreendente, apesar de muitas vezes parecer que é óbvio o que vai acontecer a seguir. Victor Hugo troca-nos as voltas muitas vezes e poderão encontrar aqui um excelente livro que eu aconselho bastante. Até ao livro terceiro foi uma leitura um pouco demorada, muito descritivo o livro, um bocadinho difícil de entrar na história, entrar no livro, mas a partir do livro terceiro foi voar até ao fim e uma leitura maravilhosa. Dei 4 estrelas e é uma leitura que vos recomendo. Este livro já vos mostrei aqui enquanto estava a ler. Eu estava a gostar bastante de algumas partes. Chama-se No Fio Inconstante dos Dias, do autor Shen Fu. É um clássico da literatura chinesa do século XIX e leva-nos aqui para um mundo, uma cultura muito diferente da nossa e também já um tempo muito distante do nosso. As duas coisas juntas transformam este livro numa viagem muito interessante por vezes, mas outras vezes difícil de compreender e de apreender alguns significados desta história. Este livro é composto por 4 partes. Originalmente seriam 6, mas ter-se-ão perdido 2 dessas partes. Shen Fu escreve memórias de uma vida flutuante, escreve as suas memórias de vida, é um livro de não ficção, e destas 4 partes que chegaram até aos nossos dias, quando as li, tive sentimentos muito contraditórios. Houve 2 partes que eu gostei bastante, achei de uma delicadeza
emocional, de uma delicadeza sensorial muito, muito elevadas. Essas partes onde ele fala, por exemplo, sobre o amor que nutria pela sua mulher e sobre a doença da sua mulher, foram partes que eu gostei mesmo muito. Mas logo a seguir a esta entrada no livro, que foi muito positiva, tive ali uma parte que eu não gostei mesmo nada. Uma parte muito descritiva sobre jardinagem, sobre flores, sobre a natureza. Nota-se aqui que o autor tinha uma paixão enorme pela natureza e que era muito sensível a tudo o que o rodeava, mas essa parte realmente foi bastante aborrecida. E depois a última parte sobre as suas viagens, em que ele descreve ao pormenor os locais onde passou, com quem foi, é uma parte também muito, muito aborrecida e foi a pior forma de terminar o livro. Foi até difícil, ao terminar o livro, lembrar aquelas partes que me deram prazer na leitura e conseguir atribuir 3 estrelas ao livro, porque à distância e de uma forma geral eu gostei de ler este livro, mas houve ali estas duas partes que foram realmente muito, muito difíceis de ultrapassar e por pouco não me levavam a dar uma nota negativa a este clássico da literatura chinesa. Foi positivo tê-lo lido, não me arrependo nada. Esta edição está muito bonita, mas não foi uma leitura memorável. A minha amiga Fátima Linhares fez-me esta surpresa, enviou-me este livro desta editora que eu gosto muito, da E Primatur. O livro chama-se A Coroa e é uma trilogia. É da autora Sigrid Undset, Prémio Nobel da Literatura, mas que me é desconhecida. Aqui na sinopse diz que é uma trilogia passada na Idade Média, pouco tempo depois do período Viking. Romance histórico, vamos ver o que é que esta leitura nos reserva. As afinidades eletivas de Goethe. Um livro que eu já tinha na estante há bastante tempo e que foi mencionado há pouco tempo pelo livro Pais e Filhos de Turgenev. E então eu fui lê-lo, li-o em junho. Temos algumas referências literárias, mas não muitas. Em breve eu farei um vídeo só sobre este livro. Goethe nunca me desiludiu, nunca li nada dele que desgostasse. Esta não foi a melhor das leituras, mas é um bom romance. Tem duas partes também muito diferentes uma da outra. Uma que eu achei esplêndida e a outra um bocadinho desastrosa, o que me fez baixar as 4 estrelas para 3. Mas foi uma belíssima leitura que não vejo por que não a fazerem também. Mas em breve farei um vídeo só sobre este livro. Mais um livro que foi uma oferta. Eu nunca iria comprar este livro para mim, da Luísa Sobral, mas não pensem que eu tenho alguma coisa contra a autora. Aliás, ela e o irmão, o Salvador Sobral, são pessoas que, apesar de eu não gostar de tudo aquilo que eles fazem, acho que são dois exemplos maravilhosos de pessoas que têm muito para dizer, têm muito valor e fiquei muito feliz quando chegou cá a casa o Nem Todas as Árvores Morrem de Pé da Luísa Sobral, porque eu já tinha visto nas redes sociais que havia muita gente a gostar deste livro. Uma coisa foi logo muito clara: Luísa Sobral não é uma autora comum. É uma autora original. As coisas que ela escreve, a forma como ela escreve, tem uma voz única e isso sente-se logo. Este género de romance não é aquele tipo de livro que eu mais gosto de ler e nem sequer dei 4 estrelas, dei apenas 3 estrelas, mas encontrarão aqui algo único, uma forma única de escrever, de pensar e acho muito, muito, muito positivo que existam autores assim e acho que ela fez uma estreia belíssima no campo da ficção. Pena não ser num tema que eu gosto mais, ou um género que eu gosto mais de ler, então fiquei assim com um bocadinho de pena por causa disso. Já este que também veio por oferta, já não posso aconselhar. Esta autora, Frida McFadden, foi uma oferta de aniversário este livro
e é um thriller que eu gosto desse género de literatura, ou melhor, já tive os meus dias de ler este género de livros, perdi ao longo dos anos, fui perdendo um bocadinho de interesse, mas quando surge um bom livro destes, eu também gosto de ler. O que é que acontece com Frida McFadden? É que o que ela escreve aqui podia ser qualquer pessoa a escrever, porque é tudo tão comum, tão batido, até as piadas, não há um pensamento único, exatamente o contrário do que eu falava da Luísa Sobral, não é? Que é um pensamento polido, um pensamento diferente, fora da caixa, que nos surpreende, não é? Que aquelas frases que nós lemos e uau, eu nunca tinha lido uma frase assim. Já A Mulher no Andar de Cima, da Frida McFadden, é um livro que se lê, leu-se muito bem, eu li muito bem este livro, mas não deixa nada, não há nada, não tem, não tem nada. E até o entretém durante aquele período, mas depois a pessoa esquece. É quase como ver uma comédia romântica, não é? Entretém, mas nós já sabemos aquilo que vai acontecer sempre naqueles momentos, não é? Nós estamos à espera das coisas que acontecem. Aqui também nada me surpreendeu, mas está bem escrito, ou seja, na forma ideal para vender e para agarrar os leitores, tem mérito nisso. Aliás, é uma autora best-seller que vendeu milhões e milhões e há de vender muitos mais e que escreve imenso. Agora, isto para mim não é nada. Eu ler isto, eu nos filmes sou um bocadinho menos exigente. Porquê? Porque os filmes nós vemos numa hora. Se o filme não prestar ou se não nos deixar nada, enfim, o nosso investimento é pouco. Eu nos livros espero um bocadinho mais, mas isto é a minha relação com os livros. Se a relação do leitor com o livro for de entretenimento, passar um bom bocado, de esquecer a vida lá fora, de não pensar muito, de entreter, este é um ótimo livro. Para mim, não, e como eu não é um livro que me tenha dito alguma coisa, também não é um livro que vos vou aconselhar. Livro ótimo para o verão, não é? Se calhar para a praia, enfim, é isto. Na Feira da Bagageira de Odivelas encontrei esta novela gráfica, O Inverno do Desenhador, de Paco Roca, por apenas 5 euros, em ótimo estado. Eu fiquei muito contente por encontrar este livro porque todos os livros de Paco Roca que eu li gostei muito. Não foram 5 estrelas, mas foram 4 estrelas. Gostei bastante sempre dos livros dele. Costumam ser livros com histórias muito emotivas, com histórias muito profundas. Contudo, a história em si não me interessou. A história diz muito a Paco Roca, tem a ver com desenhadores de uma geração anterior à dele e que ele admirava e que ele lia em criança e ao crescer e ao já querer ser também desenhador, lia as histórias destes desenhadores. A parte gráfica estava toda lá, estava toda perfeita, mas a história, que é aquilo que realmente me interessa mais, não é interessante para mim. Percebo que Paco Roca tenha escrito esta história porque lhe diz muito, mas para mim não resultou e fiquei aqui com um pouco de pena. Fiquei com um pouco de pena porque todos os outros livros que eu li de Paco Roca foram tão bons e este não foi, mas acontece, é mesmo assim, não é? Para terminar as minhas leituras de julho, fui à estante buscar este livro, que já andava ali há algum tempo às voltas e já lhe tinha pegado várias vezes para ler e depois se punha de parte. É um livro infantil, dois contos infantis da autoria de Oscar Wilde, um autor muitíssimo conhecido. Os contos chamam-se O Gigante Egoísta e O Príncipe Feliz. São contos muito bonitos. São contos com mensagens de amor, de compaixão, de empatia. São contos realmente que mexem muito connosco, escritos de forma muito bonita, com muita sensibilidade e alguma imaginação. Acontece, contudo, que os dois contos têm finais que eu não estava à espera.
o autor opta por acabar as suas histórias introduzindo elementos religiosos, o que é um pouco dissonante até da história que eu conhecia de Oscar Wilde. Entretanto, já fui investigar um pouco mais e percebi que não é assim tão estranho este fascínio de Wilde pelo catolicismo. Enfim, foram um bocadinho estranhos aqueles finais e não estava à espera e acho que estragaram até um bocadinho a história. Eu entendo a ideia, entendo a mensagem, mas penso que não será sempre necessário associar as ações do bem, do amor pelo próximo à religião. São valores humanos universais que podem ser transmitidos às crianças sem ter que associar o elemento religioso. Enfim, já não tenho aqui a pilha de livros ao meu lado, estão aqui no chão. Espero que tenham gostado. Se por acaso ficaram com alguma dúvida, se quiserem perguntar alguma coisa sobre as minhas leituras, deixem abaixo nos comentários as perguntas, eu terei todo o gosto em vos responder. Digam-me também se já leram alguns destes livros, o que é que acharam, se concordam, se discordam das coisas que eu disse. Eu espero voltar muito em breve. Espero que tenham muito boas leituras, boas férias, se for caso disso, e até ao próximo vídeo.